Declaro aberta a sessão administrativa presencial do TRT da 19ª Região, 9ª sessão. Passo a palavra a Rafaela para anunciar os processos. O primeiro é o PJE número 86, dígito 44 do ano 2025, 86, dígito 44, de relatoria do desembargador Marcelo Vieira. Após os votos dos desembargadores relator Antônio Catão e desembargadora Wanda Lustosa, que conheciam e deferiam o pedido de reconsideração da decisão impugnada, e dos desembargadores João Leite e Roberto Ricardo Guimarães Gouveia, que negavam provimento ao recurso, foi concedida a vista dos autos ao desembargador Laércio Neves de Souza. Destaco que o desembargador Jaziel Ivo está impedido e a desembargadora Ninojosa averbou-se suspeita. Por tal razão, o desembargador Antônio Catão participa e preside o presente julgamento. Há uma sugestão que foi traçada na nossa reunião de conselho, né? Em conselho. No sentido mas antes eu não sei se seria mais prudente ouvirmos também a apresentação, porque o doutor Laércio está com vista, não é? Talvez seja mais saudável a gente ouvir o voto do doutor Laerte e logo após eu faço a consideração que eu iria fazer. Desembargador Laerte. Eu estou restabelecendo aqui que eu estou também sem internet. Mas a princípio, esse processo está em segredo, doutora Rafael? Foi? Pronto. O meu voto está para os senhores, quem estiver com a internet, eu estou tentando restabelecer a minha. Eu estou acompanhando a divergência iniciada pelo desembargador Jaziel Ivo, seguida pelo doutor doutor João Leite. E a gente sabe da situação, uma situação sensível, mas tem a legalidade e eu voto pelo indeferimento do pedido. Tá voltando. Voltou o seu? Voltou não. Eu estou sabendo, mas mesmo diante da posição agora empatada, digamos assim, né? Eu tenho uma sugestão de apresentar aqui uma proposta que inclusive foi, digamos assim, discutida também na nossa reunião de conselho, né? E que precisamos aqui chancelá-la ou não, né? No sentido de encaminhar diante do empate, inclusive. Porque quando a gente tem aqui o empate, eu vejo que nós estamos, de certo modo, não estamos unânimes, né? Então, nós temos posições, três votos de 3 embargadores num sentido de concessão e 3 votos contrários. Então, diante dessa divergência assim tão flagrante, eu apelaria para o que foi constatado na nossa conversação prévia antes da sessão, né? Vários assuntos foram tocados e um deles foi o de tomarmos uma posição mais prudente, que seria a de encaminhar ao Conselho Nacional da Justiça uma consulta, né, sobre o tema, para que evitamos, né, a possibilidade de certo modo, deixarmos a administração, vamos dizer assim, se for para o lado de concessão, né, o desempate, deixar a administração numa situação, eu não posso dizer desagradável, mas angustiante. Não sei se eu poderia me referir assim, angustiante. Porque não temos só essa hipótese do caso em concreto, né? O tribunal tem situações diversas em que poderá haver um recrudescimento desses requerimentos, e a gente teria, então, com base numa posição de consulta do Conselho Nacional da Justiça, né, uma maior tranquilidade
de gestão que eu me refiro. Porque nós aqui não estamos julgando, não estou ensinando a ninguém, seria querer ensinar Padre Nosso, Vigário. Nós sabemos que estamos numa posição de decisão administrativa. Portanto, não estamos na esfera jurisdicional, né? Na esfera jurisdicional, a gente tem um campo mais amplo, vamos dizer assim, de tranquilidade, né, acerca desses temas, porque tribunais superiores estão aí no jurisdicional, para corrigir talvez nossos equívocos. Só que na esfera administrativa existem esses órgãos, mas quando eles atuam, eu vejo essa atuação não só como pedagógica, né, mas muitas das vezes com puxões de orelhas severos, como inclusive multas para o gestor. É dentro desse contexto de preocupação que eu lanço aqui essa proposta de encaminharmos a uma consulta junto ao CNJ, a fim de que nós decidamos essa matéria com mais segurança, não é, com mais prudência. Fica lançada a proposta, então. A parte, inclusive, isso já foi feito no caso do pagamento da JECJ aos dirigentes associativos. Verdade. Doutora Wanda... Eu ia lembrar que nós já tivemos precedentes, não só nesse caso, tivemos 2 ou 3 precedentes, que eu não recordo, de requerimentos administrativos. É verdade. Então, a minha proposta é essa. Quem primeiro vota? Doutor Marcelo, que é o relator. Na proposta de Vossa Excelência, como foi acordado lá na reunião do Conselho, eu aceito a proposta e acho também de uma prudência ou de uma prevenção mais adequada. Mantenho o meu voto no mérito, mas também na proposta de Vossa Excelência eu concordo. Mantenho meu voto no mérito, mas estou fazendo a proposta. Correto, eu concordo. Doutor João Leite. Concordo também. Acompanha. Acompanha. Doutora Wanda. Eu mantendo o voto, eu estou também de acordo, como fiz naquele processo de interesse dos magistrados, e que veio uma ótima surpresa, que deixou todos muito tranquilos, porque a resposta que veio de lá trouxe tranquilidade a todos. Eu espero e desejo e peço a Deus que também essa matéria venha da mesma forma. Tulete. Também da mesma linha. Então fica encaminhado e eu vou passar a palavra para a secretária fazer a leitura da conclusão. Encaminhar consulta, por unanimidade, encaminhar consulta ao CSJT sobre o debatido nos autos, nos mesmos termos da consulta enviada ao CNJ em relação ao pedido de CSJ para os dirigentes associativos, considerando que, na hipótese, há uma ampliação dos critérios do ato conjunto número 3, TST-CSJT, sem padrões definidos, além das repercussões financeiras que certamente decorrerão deste precedente. É assim a redação? É assim. Posso prosseguir, doutor Josiel? Então, volta a palavra ao doutor Josiel. Em prosseguimento, agora vamos aos PROADs. O primeiro é o 2414 do ano de 2025, 2414 do ano 2025, que trata de minuta de resolução administrativa. Trata-se de minuta de resolução elaborada pelo juiz auxiliar da presidência, juiz auxiliar da corregedoria e pela coordenadora do quadro de magistrados, regulamentando forma e os prazos para requerimento do usufruto de licença-prêmio por tempo de serviço concedido aos magistrados e magistradas do Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região, nos termos da resolução número 411, de 31 de março de 2025, do CSJT. Submete-se à deliberação a minuta e resolução acostada no documento 7. Aprovada? Aprovado. O próximo é o 4 da ordem, que é o PROAD 2860 do ano 2025, 2860, interessado César Zucati, juiz convocado no auxílio da presidência do CSJT.
Trata-se de pedido formulado pelo excelentíssimo senhor juiz titular da 2ª Vara do Trabalho de União dos Palmares, César Zucati Priste, atualmente convocado no auxílio da presidência do CSJT, em que requer o pagamento da JEJC em razão do desempenho de função relevante singular durante o ano de 2024, qual seja de juiz auxiliar da vice-presidência do TST e, a partir de outubro de 2024, da presidência do CSJT, desde sua posse neste TRT 19, ocorrida em 1 de 2 de 2024, junto à documentação a fundamentar o seu pleito, constante em documentos de folhas 2 a 6. Destaca que o Conselho Nacional de Justiça reconheceu para os magistrados o direito à simetria em relação aos benefícios cabíveis aos membros do Ministério Público, resolução número 528/2023, dentre os quais se destaca o direito à gratificação por acúmulo de jurisdição, também quando do exercício de função de relevante valor singular, alcançando os magistrados que, sem necessariamente acumular jurisdições, exercem atribuições extraordinárias que exigem alta complexidade, responsabilidade ou impacto relevante no âmbito judicial. CNJ, questão de ordem em pedido de providência, conselheiro 000-615-77, 2024-200.0000. Relator, conselheiro João Paulo Ixucair, 17ª sessão virtual de 2024, julgada em 14 de 11 de 2024. Acrescenta que o mesmo relator, eminente conselheiro João Paulo Ixucair, é assim que se pronuncia? Ou Ixoquer, nos autos do PCA 000-1638, 92, 2023, 200.0000, observa que, para além do reconhecimento das atividades administrativas e finalísticas extraordinárias, a norma citada considera-se devida a gratificação quando do exercício de função relevante, singular, ainda que realizada de forma exclusiva, entrementes a relevância e o grau de responsabilidade de determinadas atividades e missões justificam o mesmo tratamento, pois importante em evidente acréscimo de atribuições, de carga de trabalho e de responsabilidades inerentes à atividade profissional. Aduz mais que tanto a Justiça Federal, através de seu respectivo conselho, quanto o Superior Tribunal de Justiça já regulamentaram expressamente a situação, asseverando que os juízes auxiliares da administração dos tribunais exercem função relevante individual para fins de acúmulo do acervo processual. Além disso, ressalta que, no mesmo sentido, foi a resposta do Conselho Nacional de Justiça nos autos da consulta 0005576, dígito 61, 2024, relatora conselheira Renata Gil, 21 de 1 de 2025, formulada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região, num contexto de questionamento acerca de magistrados dirigentes associativos, mas cujas razões também citam a situação dos juízes auxiliares da administração dos tribunais. Diante do exposto, requer, com base na posição adotada pelo Conselho Nacional de Justiça, nos autos 615, dígito 77, 2024, 1638, dígito 92, 2023, e 5576, dígito 61, 2024, o pagamento da JECJ, em razão do desempenho da função relevante singular durante o ano de 2024, qual seja de juiz auxiliar da vice-presidência do TST e sucessivamente da presidência do CSJT, desde sua posse neste regional em 1 de 2 de 24. No documento 9, a Coordenadoria de Gestão do Quadro de Magistrados informa que o magistrado ingressou neste regional em 1 de 2 de 24, data em que tomou posse e entrou em exercício no cargo de juiz titular da Vara do Trabalho desta Corte, conforme o ato TRT 19-GP, número 27, de 30 de 1 de 24, em vaga decorrente da remoção por permuta com a excelentíssima senhora Adriana Maria Câmara de Oliveira, PROAD 5902/2023, e que, desde sua posse, manteve-se afastado do exercício de suas atividades jurisdicionais em razão de convocação para atuar como juiz auxiliar da vice-presidência do TST, com efeitos a contar de 1 de 2 de 24, conforme ato GVP número 1, de 30 de janeiro de 2024, consoante do PROAD número 5902/2023, documento 87,
situação que perdurou até 19 de 12 de 2024, PROAD 5638-2024. Relata ainda que, ao final de sua convocação, o requerente voltou a atuar na jurisdição da 2ª Vara do Trabalho de União dos Palmares, Alagoas, tendo sido novamente convocado pelo presidente do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ministro Aloysio Corrêa da Veiga, por meio do ato CSJT-GP-SG, número 34, de 11 de abril de 2025, com efeitos a contar de 30 de abril de 2025, consoante PROAD 2056/2025. Em breve síntese, a análise técnica efetuada pela CGQM, Coordenação Geral que lida, né, com os magistrados, né, restou consignado que a gratificação por exercício cumulativo de jurisdição, JEC-J, foi instituída pela Lei 13.095, de 12 de janeiro de 2015, e regulamentada no âmbito da Justiça do Trabalho, por meio da Resolução CSJT número 155, de 26 de outubro de 2015. A CGQM ressalta ainda que os critérios trazidos pela norma do CSJT extrai-se que não há previsão para pagamento da JEC-J em razão do desempenho de função relevante, valor singular. Todavia, o pleito do requerente encontra-se amparado em recentes decisões do Conselho Nacional de Justiça, notadamente nos seguintes precedentes: pedido de providência número 615-77/2024, dígito 2, procedimento de controle administrativo 1638, dígito 92, 2023, e consulta 5576, dígito 61, 2024. Assim, a Coordenadoria de Magistrados, à luz do entendimento consolidado pelo Conselho Nacional de Justiça, também desta Corte, consignado no auto do PROAD 308, 2024, compreende que o pedido formulado pelo magistrado encontra respaldo jurídico consistente e está em consonância com o regime constitucional infralegal que disciplina o tema, opinando pelo acolhimento do pleito e a adoção das providências necessárias para o pagamento da gratificação postulada, inclusive quanto à retroatividade devida. O requerente, por meio do pedido complementar registrado no documento 11, tendo em vista sua nova convocação para atuar como a juiz auxiliar da presidência do CSJT, a contar de 30 de abril de 2025, adita o pedido inicial para que, com o mesmo fundamento, seja paga a JEC-J também a partir de 30 de 4 de 2025, em razão do desempenho de função relevante singular durante esta nova convocação. Como votam? Aprovado. De acordo. De acordo. De acordo. Concedendo. Unânime. Aprovada por unanimidade. O próximo é o PROAD 2744 do ano 2025, 2744, interessado Alan da Silva Esteves. Esse PROAD está com vista ao desembargador João Leite. Desembargador João Leite. Já fiz meu voto, inclusive já passei para os colegas, entendendo que seria possível a aplicação, mas aí eu fico também acho que minoritário nesse sentido é a minha posição, mas vai no que eu já comuniquei meu voto. Como vota, doutor Catão? Nós já tínhamos votado, né? Não tinha votado não, né? Não tinha lançado o voto. Esse tema foi muito debatido entre nós, até porque, como ante a relevância, né, desse caso. Quem relatou aí nesse processo? Não, foi a doutora Ana que Não trouxe tem para relação, o não. pleno. Se os sim, senhores teve. quiserem um maior esclarecimento, eu dou. Eu acho, doutor Ana, sem querer, viu, tirar o brilho dos seus argumentos, mas desnecessário. Não, É, E assim, foi bastante Por isso que eu debatido. perguntei, por isso que eu perguntei assim. É Tranquilo. o costume da gente dizer Apenas para que quem é dizer relator, né? porque me parece que o pleito do magistrado é desconsideração, não é isso? É isso. E requer a ouvidoria, não, a corregedoria, caso seja manter a posição, que leve para o pleno que fez a corregedora. que foi. Fica à vontade, doutora Ana, se quiser esclarecer. Não, só foi que entender que foi decidido unanimemente pela primeira turma que a sentença estava nula por falta de fundamentação. Foi observado pela corregedoria de que estava dentro dos preceitos que consideram, deu-se ciência ao juiz, e ele entrou com o pedido de que fosse reconsiderado
Entretanto, eu, no meu despacho, dou os fundamentos que são exatamente esses do regimento interno que trata dessa situação. E que também me baseei em decisões do Dr. João como corregedor em 2024, 2 processos na mesma situação, e Dr. Jaziel em janeiro desse ano, também na mesma situação, e que manda inscrever o nome do magistrado, inscrever o magistrado nos seus assentamentos como tendo uma sentença nula, conforme prevê o nosso regimento, que se baseia no que é determinado pelo CNJ. Eu já posso, né, doutora Anne? Penso que essa temática está dentro do critério de discricionariedade em que o tribunal possui, principalmente em relação à corregedoria, né? E que diz respeito ao efetivo cumprimento de resoluções que foram construídas por esse tribunal à luz das diretrizes definidas em resolução do Conselho Nacional da Justiça. Essas indicações normativas estão muito bem postas no despacho, ou chamemos de decisão administrativa, de Sua Excelência a desembargadora corregedora, e nós entendemos que a natureza teleológica, ficamos uma leitura muito forte também no requerimento do requerente, do doutor Alain, né? Independentemente do imenso respeito e institucional e também pessoal, né, que nós temos, no meu caso, e com certeza dos senhores, em relação ao doutor Alain, não há dúvida, constitui-se aqui induvidosa a declaração jurisdicional, dando conta da nulidade de uma decisão de Sua Excelência, o doutor Alain, por ausência de fundamentação. Essa disposição se encontra no trecho dispositivo da decisão que baseou a insígnia de corregedora a inscrever, a cumprir. Na verdade, a doutora Ana está cumprindo nossa resolução, e que foi inspirada na resolução do Conselho. Para efeito, naturalmente, vai ser para efeito de futura possibilidade de critério promocional, de análise de critério promocional em relação aos magistrados, do qual poderá estar a figura de Sua Excelência o doutor Alain. Vejo esse material sob o ângulo, a interpretação que eu dou às resoluções do Conselho Nacional de Justiça e a nossa resolução, que seguiu fielmente ao que dispôs o Conselho Nacional de Justiça, vejo com o olhar pedagógico, no sentido de observar o alcance da interpretação que eu chamo teleológica. Ou seja, quais os fins a que se destinam, em outras palavras, quais os fins a que se destinaram essa regra que foi interpretada por doutora Anne no despacho dela. Eu vejo como que teve o sentido de dar ciência ao magistrado para evitar aquele constrangimento do efeito surpresa, em que as pessoas podem ter, ninguém sabe quando será um processo novo de promoção, né? Quando ocorrerá, não há uma definição sobre isso. E para evitar que os magistrados se surpreendam, não tomem conhecimento daquela decisão que o tribunal anulou e de repente sejam realmente surpreendidos. É a terceira vez que eu uso essa palavra para destacar o chamado efeito surpresa, né? Em que o magistrado estaria sendo surpreendido. O que eu vejo na definição da resolução do Conselho e na nossa, né, em relação a esse ponto exatamente, é que nós temos uma
uma conceituação pedagógica, no sentido de que o juiz que tiver uma decisão anulada por falta de fundamentação, que tenha maior cautela na construção da prestação jurisdicional para evitar essa pontuação, vamos dizer assim, que vai interferir na pontuação, não é isso? Não é isso, doutora Ana? Vai interferir na pontuação do magistrado. Não, quando é inscrito, quando eu vou determinar, que já tendo determinado a inscrição nos assentamentos, aí ele fica lá por 2 anos. Certo. Quando houver uma promoção, é descontado um ponto. É descontado um ponto, exato. Era isso que eu queria me referir. É temporário, tem um lapso temporal de 2 anos. É regra, isso é uma regra já. É por isso que eu falei que a natureza teleológica aí dessas normas, não é, que nós construímos com base na orientação daquelas constantes na resolução do CNJ a respeito do tema, tem essa natureza pedagógica, né, de evitar surpreender o magistrado e avisá-lo de que pelo menos dentro desse lapso temporal, que ele evite incorrer numa prestação jurisdicional deficiente e que venha a causar uma nova declaração de nulidade de sentença. Eu vejo assim, né? E vejo também com bastante elogio a decisão do Conselho Nacional de Justiça na regulamentação dessa matéria, porque, por incrível que pareça, a gente às vezes esquece desse elemento. Nós estamos, na verdade, sendo privilegiados, nós desembargadores, estamos sendo privilegiados com esses critérios, que eu chamo de critérios objetivos, que estão sendo criados e que foram criados recentemente. É uma coisa mais ou menos nova, né? Não é tão antiga, não. Eu já passei aqui por experiências de assistir e testemunhar nessa corte, né, a escolha do nome do juiz em processo de promoção com critérios absolutamente, integralmente subjetivos. O que nos deixa numa situação muito desconfortável. Por isso que eu falei em privilégio. Eu me sinto privilegiado em hoje, ao escolher o nome num processo promocional de magistrados para entrar na famosa lista que muitas das vezes são feitas, né? Ou então as escolhas foram nas varas, presidente de vara é aqui mesmo que se resolve. E eu fico muito tranquilo que existam esses critérios, chamados objetivos, exatamente porque nos deixam numa posição confortável. Porque, afinal de contas, nós todos somos muito íntimos, ninguém vai poder negar isso. Nós somos todos aqui muito íntimos de todos os juízes, colegas, magistrados. Então fica muito difícil para nós escolhermos, né, mesmo para um processo promocional, escolhermos sem um critério objetivo. Então agora, com esses critérios objetivos, os próprios magistrados, que um dia se submeterão a esse processo, eles terão que ter mais cautela, não é? Não só nessa questão, né, doutora Anne? Porque a gente tem questão também relacionada com a produtividade, Com né? certeza. E por aí vai. E vou encerrar o meu pronunciamento, né, dizendo que concordo plenamente com a posição e a decisão da senhora corregedora. Na verdade, eu estava olhando aqui e a Rafaela chamou a atenção. O Dr. João Leite teria como se fosse uma coisa que precede, talvez, né? Não é propriamente, mas que talvez a gente vou ler como se fosse uma preliminar. Ele está sugerindo que a corregedora possa analisar e se posicionar sobre a prática ou não da infração funcional apontada no julgado judicial, para efeito de aplicação da sanção de índole administrativa na forma prevista na LOMAN e regimento interno deste tribunal. Não sei se a gente poderia... Pela ordem, senhor presidente. Eu queria dar uma opinião, Turane, antes da senhora... Não. Pela ordem, senhor presidente. Turane, Se o senhor... eu queria dar uma opinião sobre isso. Eu não concordo, não. Eu não concordo. Eu acho que
Nós não podemos atribuir à corregedora, Esse encargo, né? o encargo de modificar Nem podemos, a temos que seguir, decisão. seguir o Eu regimento. tenho que seguir o regimento. E Tem o outra- regimento, em momento algum, prevê essa situação. O regimento de 2013, sim. Mas não é o que está vigendo agora. É, né? mas o que está vigindo atualmente, 2018, inclusive tem uma decisão verdade, do senhor em janeiro desse ano, baseado no mesmo regimento que eu estou. Na verdade, é um ato que disciplina essa matéria, É 352. claro, Exatamente, Não teria outra posso- sorte a corredora não ser essa decisão. É um ato. Então, por unanimidade, rejeita-se a proposição do desembargador João Leite de dar essa oportunidade para que a corregedoria analisasse, né? E no mérito, Não define. e no mérito, agora eu vou passar a colher a votação no mérito, que é justamente Manter ou não? simplesmente fazer o registro, né, na corregedoria. Aliás, a doutora Anne, ela proferiu aqui um despacho muito bem circunstanciado, né? E ela, então, já se manifestou aqui, Eu só dando não fiz a ciência. inscrição Dando porque ciência. precisava vir para. Não, eu dei ciência ao juiz, ele me. No próprio requerimento, ele pede, se Vossa Excelência manter, É. encaminhe para o tribunal, para o pleno. Eu não fiz a inscrição, trouxe para cá, para o pleno, conforme ele pediu, e para uma análise dos senhores. Mas, diante da decisão, quando sair, eu vou inscrever. Vai terminar a inscrição. Acho que a gente já pode colher os votos aqui mesmo, não? Foi tão debatido, né, lá na reunião do Conselho. Mas olha só, a partir do momento em que o tribunal está entendendo que a corregedoria não pode fazer nenhuma análise e tem que aplicar o que está no regimento interno, acho que já está resolvida essa situação. Não tem, eu até realmente coloquei como preliminar, porque eu acho que caso o tribunal acolhesse minha proposta, aí a doutora Anne ia pedir vista. Mas já que o tribunal está entendendo que a corregedoria não tem outra alternativa a não ser fazer a inscrição, acho que automaticamente já está. Dentro dessa norma, Então do fica unânime. regimento interno que está atual. Não, eu sou vencido, porque eu Não, entendo vencido que a na corregedoria... preliminar. Mas eu acho que não sei se seria preliminar, né? Porque se aqui está entendendo que a corregedoria não tem outra alternativa a não ser aplicar a infração, porque a minha divergência é essa. É de que a corregedoria pode fazer uma análise, claro, dando o contraditório ao juiz. Mas se está entendendo que não é possível a corregedoria ter essa alternativa, que ela tem que aplicar de imediato a sanção, eu acho que aí está resolvida a questão. Eu vou ter como preliminar, realmente reconheço, mas eu acho que não é preliminar não. Não é questão de imediatamente ou não imediatamente. É o que está previsto no regimento Sim, interno. automaticamente, ou de qualquer forma. Automaticamente. Se não tem alternativa. Eu acho que... eu acho não. Eu tenho certeza que se posteriormente houver uma modificação no regimento interno, é uma coisa, mas hoje eu tenho que aplicar o regimento interno. Não tenho como eu correr. Eu seria vencido, né, nessa questão. Eu Não tem acho mérito. que sim. Não sei como Eu é que acho que o fica aí. mérito é esse. Se a doutora trouxe para isso. Olha, Eu tá fiz pedindo assim. que eu Volte atrás. volte atrás. É possível? Não. Você tem que cumprir o que está no regimento. O pedido dele é: ante o exposto, requer e solicita encarecidamente a Vossa Excelência que desconsidere o ofício enviado, ofício 129/2025, para esta Egrégia Corregedoria, para adoção de providências que entender cabíveis e, ou caso seja considerado, a sentença proferida não seja levada em conta como sentença sem fundamentação para contabilização negativa de pontos de desempenho profissional, artigo 10 da Resolução 275, de 14 de 12 de 2022, justificada no fato de que se trata de sentença com fundamentação deficiente ou inadequada, e não sentença sem fundamentação. Senhor presidente, o seguinte, o corregedor não tem essa competência de analisar se o voto Justamente essa discussão. aqui é unanimidade. Estou vencido nesse Como Então é pela rejeição, indeferir esse pedido dele, E manter né? E manter o meu despacho. que a corregedoria, exatamente. É isso.
Eu tô vencido porque eu entendo que a corregedoria poderia fazer Então, a por análise. maioria, vencido o desembargador João Leite, pelo indeferimento do recurso, né, apresentado pelo requerente Alain, mantendo a decisão da corregedoria de que não cabe à corregedoria analisar esse mérito. Exato. Foi por maioria. Tá. Só falta a emenda regimental que o doutor Laércio vai propor. Temos ainda agora... Mandou para todos os colegas a íntegra. Mandou distribuir o Eu físico. li direitinho, mandei de volta um recado para ele, dizendo que tinha concordado. Não sei se será que seria necessário fazer a Eu explanação comuniquei a de todo- administração que o senhor concordava. Eu também, doutor Catão, sem querer tirar também esse do debate, eu acho que está pacificado, doutor Laércio. Tá. Se ninguém tiver nada contra nenhuma sugestão, fazer aprovado. Aprovado então, senhores? Aprovada. Aprovado. Aprovado. Já são. Declaro encerrada a sessão. Boa tarde.